Frente Parlamentar Evangélica hoje, ela é composta de 228 integrantes, né? Nós temos 202 deputados e temos 26 senadores. O crescimento de candidaturas, eles cresceram muito nos últimos anos, né? Então a gente teve um crescimento aqui de candidatos que usam a identidade religiosa como forma de serem eleitos em cerca de 225% nos últimos 24 anos. Como é que a gente pode explicar a questão da religião e da política, tendo em vista ainda, né, eu gosto até de uma frase do Iago sobre isso, né, que a gente está no Estado laico, né, o Iago, ele brinca comigo, né, o Estado é laico, eu não, né. E é isso mesmo, a minha atuação política individual, ela pode ter contornos religiosos. Aliás, é isso que Estado laico permite. O Estado ele precisa ser laico para que eu e você, com religiões diferentes, possamos ter posicionamentos políticos com contornos religiosos diferentes. Dito isso, cara, onde houver um eleitorado, haverá um político em busca dele. Então, nas últimas eleições municipais, eu recebi mensagens de gente de diferentes candidatos, sondando o que eu poderia falar, favorecendo um ou favorecendo outro. Não foi de todos os candidatos que eu recebi, mas recebi sondagens. E aí, Vitor? Alguns numa conversa mais flertando com um jeito ético de me seduzir. Olha, a gente sabe que você já acredita nisso. Será que você não... Cara, é fogo, mano. É porque a gente sabe que você acredita em X, Y e Z. Será que você não consegue fazer um vídeo denunciando o candidato tal? Aí é foda. Assim, eu vou falar sobre política, né? Eu conheço alguns políticos e tem coisas que são genuínas. E a política, ela é a expressão genuína de você se conectar com pessoas. Então tem coisas de você olhar e falar assim, pô, eu sou um candidato que penso nisso. Ô, Vitor, quero apresentar minha plataforma pra você. Esse é um papo. Agora, Vitor, você não quer atacar meu adversário? Aí é foda, né? Pois é, cara. Pois é, e teve isso, entendeu? E nem é um candidato, a pessoa... E assim, eu nem sei se o candidatex que me procurou pensava isso ou não, porque quem me procurou foi alguém da equipe. Óbvio, né? Tá? Então, eu nem sei se a pessoa em si soube dessa conversa, enfim. Mas nem era um candidato evangélico. Ou que quisesse, ou que tivesse uma plataforma buscando o voto evangélico. Mas, qual que é o lance? Como o meu público é o público evangélico, não dá para você reforçar a pauta X, a pauta Y, a pauta Z, que é a minha também, sem mencionar meu nome. E esse é o jeito mais sutil que a política evangélica ela utiliza para propagar o seu poder. Que é o seguinte, eu não vou falar, Edson, isso fazia 20 anos atrás. 20 anos atrás eu chamava, Edson, você tá vindo na minha igreja, então você tem que votar no meu candidato. 20 anos atrás era assim. Ainda existe isso? Ainda existe isso, mas já é uma coisa que pega mal. Ed, seguinte, você é o meu candidato a vereador, vem aqui no culto no domingo, eu vou apresentar pra você, porque todo mundo da minha igreja vai votar em você. Cara, eu vou arrumar problema com a galera da minha igreja se eu fizer isso. Pega mal. Tem igrejas que não pega ainda, mas aos poucos isso tá... Então, isso era a tática de 20 anos atrás. Qual que é a tática de hoje? Cara, eu sou o candidato de determinadas pautas evangélicas. E eu não preciso especificar, eu deixo genérico. Deixo genérico. Porque se eu conseguir fazer colar que essas pautas genéricas, que são evangélicas... Exemplo, família. É isso, é falar isso também. Fala, Deus, pátria, família. Né?
Quem que é contra a família? É maravilhoso você ser a favor da pauta da família, porque quem vai ser contra? Que é contra Deus. E aí, qual que é a maneira mais interessante que esse pessoal usa? Eles conseguem convencer você que o outro lado é contra a família. Se eu sou a favor da família e ele é meu concorrente... E às vezes até o cara tem algumas pautas que você fala assim, realmente complicado. Mas sabe o que é complicado? Que me deixa foda, assim, que eu acho... Mas, de novo, eu acho que é um espaço genuíno. Do mesmo jeito que eu também acho genuíno o candidato da Umbanda, do mesmo jeito que eu acho genuíno o candidato católico. O Estado laico permite isso. O candidato LGBT, bancada LGBT e tudo mais, acho que é genuíno justamente pela diversidade do país que a gente vive, que é difícil achar uma unidade que represente 100% do brasileiro, a não ser todos nós insatisfeitos de ter nascido aqui, né? Então a única coisa que junte brasileiro é a desgraça. Mas o foda é a performance evangélica que me pega, assim. Que é o cara assim, não, eu sou Deus, pátria e família. Mas quantas vezes você casou? Umas 5. Soa um pouquinho falso, né? Quantos filhos você tem fora do casamento? Uns 3. E você fala, viado, né? Pô, como é que... Caralho, é tão cristão assim que... Cara... E cola, Vitor. Isso que é foda. Cola, mas... Veja só. Às vezes a gente também tira o eleitor pra burro quando ele não é. O que eu quero dizer com isso? O eleitor sabe que o maluco não representa pessoalmente esses valores. Mas ele imagina que esse candidato, uma vez no poder, vai defender a pauta. E como que esse convencimento é feito? Quanto mais vocal o cara for, quanto mais agressivo ele for ao defender a pauta, mais ele é capaz de convencer que, embora ele não seja sério em relação à sua vida pessoal, ele será sério nessa defesa uma vez no Congresso ou uma vez no Executivo. Então, a retórica agressiva, ela cumpre exatamente esse papel. Para a gente deslocar do universo brasileiro, para não dizerem que eu tenho um viés, o Donald Trump é exatamente isso. O Donald Trump tem o voto evangélico nos Estados Unidos. E você olha pro Trump, ele é mais pessoalmente imoral do que qualquer um desses caras que você tá mencionando aqui do Brasil. Pra falar que o Trump é evangélico, você tem que estar... Pois é o cara que deixou a mulher grávida pra sair com uma garota de programa, a mulher atual dele. Deixou a Melania grávida pra sair com uma garota de programa e pagou a garota de programa pra não falar sobre isso durante o período eleitoral. Ah, Vitor, você está inventando. Não, o Trump é condenado, exatamente, condenado em Nova York, já transitou e julgado, já é ponto pacífico, tá? Por isso, então, eu não estou falando de nada aqui que é uma especulação política, não. Estou falando de uma coisa que a Justiça de Nova York mostrou para nós, tá? Então, o eleitor americano sabe disso. Ele não é bobo. Às vezes a gente tira o eleitor para burro, para idiota, ele não é tanto assim. Só que o que acontece? Como o Trump é extremamente agressivo na retórica a respeito dessas pautas, ele convence de que quando ele estiver no poder, ele vai levar essas pautas a sério. E mais, esse em particular, o Trump em particular, ele tem a habilidade de, nessa retórica agressiva, convencer o público de que só ele, só alguém como ele, com a agressividade dele, vai ser capaz de levar isso a sério pra valer. Porque os que vieram antes prometeram e foram todos uns bunda mole. Tá? É retórica populista no fim do dia. E eu vou assumir o papel dos seus amigos cristãos marxistas aqui, que é um pouco... São poucos. Não existem tantos, são espécimes raros. Mas falar um pouco aqui do medo da esquerda hoje em relação a... E aí eu vou de novo citar a esquerda como uma massa genérica também, que eu acho injusto às vezes você falar evangélico, esquerda, direita, que parece que a gente tá falando de uma totalidade que é difícil de você
conceber, porque tem várias esquerdas, tem vários evangélicos, mas existe um medo muito grande da esquerda hoje, ou pelo menos de conhecidos que eu tenho de esquerda, de um futuro que seja mais mirado em sentido a uma teocracia. Né? Uhum. Como que a gente consegue não se preocupar com a gente não virar um Handmaid's Tale amanhã? Essa é uma coisa... O que acontece? Eu não acho que E aqui eu tô falando como jornalista, não tô falando como teólogo, tá? E jornalista é um generalista. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é um cientista político, mais do que um teólogo ou mesmo um jornalista. Mas a gente precisa lembrar um negócio, que é o seguinte: o evangelicalismo brasileiro, ele é herdeiro do evangelicalismo americano. E o evangelicalismo americano está no poder nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Nunca deixou de estar. E na política interna dos Estados Unidos, você pode dizer que os Estados Unidos têm problemas na sua política externa, muitos, porque Guantánamo, porque guerra no Iraque, porque o envolvimento americano em diversas... Enfim, porque CIA, porque... Pode, isso é uma discussão longa. Mas na política interna americana sempre houve ampla liberdade religiosa, mesmo com os evangélicos participando do jogo político e muitas vezes, na maior parte do tempo, dominando o jogo político. Quando eu falo do Billy Graham, o que é um evangélico? Alguém que gosta do Billy Graham? O Billy Graham era um cara que tinha acesso ao gabinete presidencial de todos os presidentes dos Estados Unidos enquanto ele esteve em vida. Acesso instantâneo. A gente fala do Malafaia, Malafaia não tem acesso ao gabinete do Lula. O Billy Graham tinha acesso ao presidente democrata e ao presidente republicano. Então, se o Billy Graham quisesse conversar com o Ronald Reagan, ele podia. E se ele quisesse conversar com Jimmy Carter, também. E ainda assim, você experimentou aí anos de liberdade, salvo o período do macartismo, anos de liberdade imensa nos Estados Unidos. Lembrando que o macartismo não foi uma perseguição evangélica, mas uma perseguição de propaganda anticomunista. Feita essa consideração, o que eu acho uma preocupação legítima? O flerte religioso, e não evangélico, mas o flerte religioso de maneira geral, com as extremas direitas como fenômeno global, não como fenômeno brasileiro, mas como fenômeno ocidental de maneira geral. Então você olha para o Viktor Orbán na Hungria e o flerte religioso com o Orbán não é evangélico, mas existe um flerte religioso. A mesma coisa com a Meloni na Itália. E com o Chega em Portugal, e com o Vox na Espanha. Portugal não é um país evangélico, a Espanha não é um país evangélico, a Itália não é um país evangélico. Mas quando você olha para a composição ideológica e das massas que apoiam esses movimentos de direita e extrema-direita globalmente, você vai ver que existe um flerte religioso com tudo isso. E houve um flerte religioso protestante com o Brexit no Reino Unido. E aí era protestante. E evangelical com o Trump nos Estados Unidos. Ora, o que parece estar acontecendo para mim no cenário global é uma espécie de reação ao avanço de determinadas pautas progressistas que incomodam um público conservador que é também religioso. Então, quando um amigo meu mais de esquerda ou mais progressista, coisa que eu não sou, se torna um pouco alarmado com essas questões, eu entendo que ele se torne, mas eu acho que a gente precisa fazer essas distinções, que não é exatamente o evangélico e não são exatamente evangelistões. E o que está em risco em alguns desses países não é propriamente a liberdade religiosa individual, mas é o avanço de algumas pautas progressistas que são caras para quem é progressista. Então, se o cara é progressista, ele está assustado com isso. Eu acho que é um temor legítimo, porque, de fato,
Se você quer avançar mais essa agenda, existe sim um público reativo, conservador. Um pêndulo, né? Não tem como. É um pêndulo, num certo sentido. Agora, a preocupação maior é que esses grupos religiosos, no seu flerte com algumas ideias que são de extrema direita nesses países que eu mencionei, eles colocam em risco, em alguns momentos, as pautas de livre mercado e as pautas de democracia. Então, o que a gente está vendo nos últimos anos? O que a gente está vendo nos últimos anos é a Inglaterra, ou o Reino Unido, saindo da União Europeia. Ela é uma pauta interessante para a economia global ou ruim para a economia global? Ela é ruim para a economia global. E para o próprio britânico. Você tem menos livre comércio. Tá? E isso torna tudo mais caro para o britânico e para o europeu. E para quem está fora da Europa também. O que a gente está vendo nos Estados Unidos? Como parte dessa reação conservadora também. As tarifas, que tornam tudo mais caro para o americano e dificultam as economias de quem está querendo vender. Então, isso é ruim para todo mundo. Isso não é ruim para quem é de esquerda ou para quem é de direita. Isso é ruim para todo mundo. E aí eu vou dizer uma coisa, é especialmente ruim para o evangélico. Por que é especialmente ruim para o evangélico? Porque o evangelicalismo avança com estabilidade monetária. Lembra do nosso papo lá no começo do podcast? Então, quando a gente tem um retrocesso no comércio global, isso é ruim, inclusive para o evangélico. A gente tem até, inclusive, dados, né, que mostram que era para, acho que até 2030, o número de evangélicos passar os católicos no Brasil. E já foi adiado, né? Já foi adiado. Já foi adiado para 2036, E eu não sei se passa. Honestamente, eu não sei se passa. Agora, além desse retrocesso nas agendas de comércio global, existe também um retrocesso das instituições e da percepção das instituições democráticas. Essa daí é preocupante de fato. Não porque vai virar um evangelistão, mas porque as instituições democráticas se enfraquecem. E aí eu vou dizer mais uma coisa. Nem tudo que a direita faz e que esses grupos fazem é extremista. Nem tudo que essa direita defende, a do Trump, da Meloni, do Viktor Orbán, do Chega, do Vox, desses grupos aí que eu mencionei, nem tudo que eles propõem, que eles defendem, é extremista. Tem muita coisa que é simplesmente conservadora e de direita. Entretanto, existem algumas pautas que sim são pautas tradicionalmente da extrema-direita. Em especial, a pauta da imigração, do imigrante. E, de novo, se um progressista, alguém de esquerda, se preocupa com a xenofobia, se preocupa com a questão do imigrante, cara, realmente você tem retrocessos nesses lugares. O Brasil não é tanto um lugar que tem questões com imigrante, tem mais questões com racismo do que com imigrante. Mas com migração interna do que externa, né? Tem problemas com migração interna, e aí você tem uma xenofobia interna, né? E aí eu queria lembrar uma coisa, cara. Imigração é boa para os evangélicos. Então, se você é evangélico e é contra a imigração, pense bem. Por quê? Porque quando você vê países em declínio de cristianismo, quem revitaliza cristianismo nesses países, em geral, são os imigrantes. Então, você fala assim, a Europa ela é secularizada, ela é pós-cristã, etc. Só que quando você vai para os grandes centros urbanos europeus, quem que é cristão ali para valer? São os imigrantes. Tá maluco. Pô, eu morei na Inglaterra, Pronto. Todos os ingleses que eu conheci eram ateus. Pô, Pronto. nunca conheci tanto ateu na vida. Mas se você vai numa comunidade brasileira, é todo mundo evangélico na Inglaterra. Exatamente. Todos os meus amigos que eu trabalhei... Todos os goianos que moram... Porra, como Londres. Tem goiano naquele país, velho. É igual mineiro nos Estados Unidos, cara. Nossa, que loucura. Os caras são todos evangélicos. Então, imigração... eu sou evangélico e sou contra a imigração. Pensa bem. Pensa bem, porque a imigração é boa para evangélico. Quer ver um outro dado interessante? Japonês no Japão é shintoísta, é secularizado, é budista, vai ser alguma dessas coisas. E você vai ter cristianismo no Japão, 0,5%. Agora, japonês fora do Japão,
Isso é muito louco. Vem aqui em São Paulo. Isso é muito louco. Tudo de igreja de japonês que tem. Isso é muito louco. Na Vila Prudente tem um monte de japonês. Isso é muito louco. Cara, que engraçado, né? Tem essa relação do Japão com a igreja católica, a religião cristã, é muito doida, né? É muito ambígua, né? Deixo aqui a recomendação pra quem nunca assistiu ao maravilhoso filme Silêncio. Talvez um dos melhores filmes do Martin Scorsese que ninguém fala a respeito, assim, é papo de as 3 horas mais bem gastas da sua vida, assim, num filme que você vai sair maluco, Absolute assim. Cinema. Não, isso é doideira. Pô, eu acho que das polêmicas quase acabaram todas, tá? Eu juro. Foi alguma polêmica? Pra algumas pessoas foi. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o Victor Fontana. Pra você assistir o episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.